Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Teu reino vir até a terra e estabelecer-se em mim. Não existe medo, nem ansiedade e nem pânico. Amigos, amigas, você que nos escuta pela madrugada, via o WhatsApp, ou mesmo você que escuta um pouquinho mais tarde no YouTube, nessa madrugada eu peço a você duas coisas. Primeiro, por favor, pense nas pessoas que estão nas calçadas, nas marquises, nos lugares mais diversos das nossas queridas cidades, tanto no Rio de Janeiro como também na Paraíba, ou mesmo no Ceará, querido, onde moram meus pais, onde tenho minha raiz, né? Porque papai e mamãe são de lá. Eu só nasci aqui no Rio, então eu sou cearense de coração e por herança. Em todos os lugares do nosso querido país, nesse tempo frio, então se você puder, participe da campanha dos agasalhos, as campanhas que pode ter na sua paróquia, na sua associação de moradores, no seu grupo, nas faculdades. Eu lembro até hoje, lá na faculdade que eu estudava, tinha lá campanha do agasalho. Você passava, deixava o agasalho ali, não precisava falar nada, é só deixar o agasalho lá. Porque, senhores, o frio da madrugada tá cruel. Tô falando isso porque eu tô na beira da estrada aqui, trabalhando, vivendo o meu dia a dia, e eu sei que tá frio. Então, e sei de verdade. Então, por favor, colabore. Agora, olhando para o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34, sem esquecer de falar da realidade, ontem eu lendo um artigo, eu vi que os rapazes que participavam daquele evento em que vitimou a menina de 21 anos, Maria Eduarda, não é isso? Eles não tinham formação, ou se tinham, não tinham registro. Um era pedreiro, outro era pintor, outro era auxiliar de produção. Resumindo, era uma forma de serviço extra. E aí, infelizmente, vitimou a jovem. E eu estou entrando nesse assunto porque, primeiro, pelo uso, né, dos memes que fizeram, memes macabros, em que brincam com a cena, que é uma cena trágica. Segundo, também, é o uso político de tal, vamos dizer assim, de tal tragédia. Nós perdemos a noção do ridículo. Nós, eu falo nível geral. Não vou nem dizer que é a família Bolsonaro, porque diz que o cara é inocente, porque o cara chamou o Master lá, o Daniel Vocaro de irmão, e o Jacques Wagner, por ter sido pego com cerca de 70 mil dólares na sua casa, já é criminoso. É a lógica do absurdo. Os dois são criminosos, se for analisar friamente. Mas, olhando de forma mais ampla ainda, né, a gente quer observar isso, o uso desse tempo. Também a gente ontem teve o jogo do Brasil, graças a Deus, né, o Brasil ganhou 3-0 no Haiti, e eu acertei o placar. Coisa incrível, né? Também acertei, né, alguns resultados. Ontem eu acertei 2 jogos, pelo menos Marrocos 1-0 e Brasil 3-0. Pronto, já não sou tão azarado assim. Era porque era sexta-feira. Também a gente ainda olha para algumas outras questões e vai observando que o Trump comentou sobre o Lula. E ele falou que não pensa no Lula, não fala no Lula, acha o Lula um líder fantástico, carismático, mas volátil. A primeira-ministra italiana, a Meloni, carcou, desculpe pelo termo, no Trump, quando ela disse que não ficou como, vamos dizer, como serva para ele. Ele foi comentar que ela quis fazer foto com ele, etc. Ela chamou a atenção e falou: não, nós não vamos nos dobrar, eu e a Itália não nos dobramos. Ele está cada vez mais o povo indo contra ele. Ele lembrou do Lula na entrevista dele. Diz que não pensa no Lula. Olha, ele não pensa no Lula e lembrou do Lula para dar como exemplo na entrevista dele. Então, se ele não pensasse no Lula, ele não teria, vamos dizer assim, lembrado, não teria comentado sobre o Lula na sua entrevista que ele deu aí para o Axia, não é isso?
é o nome da equipe de jornalismo. Eu estava lendo ontem e eu vi que ele falou isso. Mas deixa quieto. Cada dia merece a sua preocupação. Já diz Jesus aqui no Evangelho de hoje, capítulo 6 aqui, versículo 34 de São Mateus. Vamos nós falar do Evangelho. E nem pânico no céu. A gente, quando entra no Evangelho de hoje, geralmente a gente fica logo no primeiro versículo, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro, ou será fiel a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pronto. Versículo 24, você pode fazer uma homilia de 10 horas. Primeiro porque ontem nós discutíamos, né, nós falávamos lá no blog de nonato.blogspot.com, quem é o nosso ídolo hoje? Pessoas que ficam às vezes desculpem, não estou criticando, quem puder fazer que faça. Pessoas que passam 3, 4 dias aí numa fila para poder ver um artista e ficam lá acampados e querem ver o artista. Pessoas que ficam endividadas até na alma para poder ir ver um jogo de futebol ou participar de um show. Então, a pergunta de ontem que nós nos fazíamos é que tipo de segmento nós estamos tendo em relação a Deus, né? Como que nós estamos vivendo. A gente olha claramente no Evangelho de ontem, Mateus 6, 19, 23, Jesus falava para não acumular tesouro na terra. E hoje ele fala que ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro. E a gente vai olhando isso e vai observando. Quantas das vezes nós priorizamos o bem material e esquecemos do bem espiritual. Jesus, quando coloca essa realidade aqui, nesse contexto, ele faz duas críticas. A primeira crítica aos fariseus, que viviam com a teologia da prosperidade. Olha, se você tem dinheiro, você é abençoado por Deus. Se você tem sucesso financeiro, Deus abençoe. Tem uma igreja que faz isso aí. Segundo, também vem criticando a religião das aparências, quando ele comenta lá no versículos 27, quando ele fala, 27 não, desculpe, 28, quando ele fala a questão da roupa. Muitas das vezes nós estamos preocupados com nossas aparências. E aí voltamos lá no livro do profeta Samuel, quando ele fala que Deus vê a essência e não a aparência, quando a questão de Davi e os irmãos. Jesus hoje ele vai nos questionando, vai deixando uma pista para a gente nesse Sermão da Montanha. Quem somos nós na fila do pão? Nós somos aqueles que estão preocupados e mais com o bem material. O Evangelho de hoje ele se encerra com uma frase profética, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E buscai o reino dos céus e a sua justiça. Não é qualquer reino, não. Muitas vezes nós, às vezes, queremos o reino dos céus, mas com a nossa justiça. Voltamos ao Pai Nosso. Esses dias, Dona Justina, uma grande irmã de caminhada, de fé, que a gente caminha junto às vezes, ela comentava sobre o Pai Nosso comigo. Ela fez um adendo no nosso comentário, eu não comentei ontem, mas hoje eu vou fazer esse adendo. Quando ela dizia que queremos nos livrar do mal. Tem muita gente que está aí para praticar o mal. E se nós buscamos o reino dos céus, certamente essas pessoas serão anuladas. Mas não é o reino de acordo com a nossa vontade, mas é o reino aonde viveremos plenamente a sua justiça. Uma justiça não feita pelos homens, não feita segundo a nossa vontade. Por isso o Evangelho de hoje deixa o questionamento. E aí? Estamos buscando o reino dos céus ou estamos apenas buscando o sucesso material? Somos fariseus no século XXI. Falo por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário, sua presença é muito importante. O seu feedback é a palavra bonita, né? Para que possamos continuar produzindo, que às vezes bate o desânimo mesmo, às vezes ontem a internet falhou, etc, coisa da vida. E a gente pergunta, para que fazer? Ninguém vai escutar mesmo? Mas eu peço a você que diga se escutou, se
Se concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, também tudo bem. Democracia sempre. Eu sou Daniel Nonato. Deixa teu reino vir até a terra e estabelecer-se em mim. Não existe medo, nem ansiedade e nem pânico no céu. Anjos estão em minha volta, ministrando